Oi, turma! Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai discutir sobre dois sistemas econômicos que dividem aí o mundo, né? Claro que um maior, um sempre mais superior do que o outro, mas estamos falando deles, o socialismo e o capitalismo, né? Esses de sistemas políticos administrativos ainda, né? Que teve seu antes do declínio aí da União Soviética, certo? No caso, voltando aqui para a questão dessa União Soviética, lembrando, voltando aqui lá no tempo histórico, dando um pouco de aula de história, o mundo se dividiu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Aí acaba-se a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida aí no meio, né? Por N questões, por ter sido a culpada. Você é a culpada. Quem foi que recebeu o veredito de ser culpada da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha, né? Então é por isso que vem todo esse contexto histórico, toda essa, digamos assim, não é perseguição, mas essa intriga entre Rússia, Alemanha, Estados Unidos, né? Rússia, que até então, na Segunda Guerra, se chamava União Soviética, e aí você teve a Alemanha dividida em dois ao meio, literalmente, né, por um muro, que é o famoso Muro de Berlim, que do lado ocidental você tinha um sistema capitalista, comandado, obviamente, pelos Estados Unidos, né, e você tinha do lado oriental o socialismo, né, e essa questão da Guerra Fria, que não houve guerra, foi só guerra de ameaça, perdurou aí por muito tempo, né? Visto que de 45, 46 até o final da década de 80, já nisso, como diz só, um pé na década de 80, que foi em 1989, e outro na década de 90, com essa famosa queda do Muro de Berlim, né? E aí você teve esse símbolo desse fim dessa guerra fria, como a gente chama, tá? Uma guerra ideológica que foi se pendurando. E aí, a partir disso, se criou essa rivalidade entre o sistema capitalista e o sistema socialista gigantesco, tá? Essa Guerra Fria, como eu já falei, de um lado Estados Unidos com o capitalismo, do outro a União Soviética com o socialismo. E o capitalismo, como a gente já viu na aula passada, né, que tem como sua principal característica essa acumulação de capital, né, através do lucro. Cada vez mais o lucro, quem é óbvio, né, gente, é nítido que é o sistema capitalista vigente do mundo, aliás, o sistema econômico vigente do mundo é o sistema capitalista, é o sistema que nós, né, estamos atrelados a ele, cada vez mais as empresas visam lucro, os governos, até os governos visam lucro, né? Que era para existir um governo, como é que eu posso dizer, por fora disso, né? Iria lá e comandava o seu estado, mas não, isso não existe, né? Todo governo quer trazer lucros e mais lucros para dentro do seu estado, dentro do seu país. E aí você tem como característica principal do socialismo, né, o socialismo como meio de produção. Vou colocar aqui, fazer igual os TikTok, né? Como meio de produção, né? Tem o bem comum como característica principal desse socialismo, né? Então são várias definições que a gente pode tá fazendo essa característica. Enquanto o capitalismo ele é um estabelecimento do domínio total ou parcial de todos os meios de produção, ele quer dominar tudo. O socialismo não, existe um controle executado pelo Estado. É o Estado que faz esse controle. Já no capitalismo não, quem faz esse controle são as empresas, né? E são os famosos meios de produção, comércio, serviço. No caso, a iniciativa privada é quem comanda essa questão do lucro. O capitalismo, uma característica, existe o controle de mercado, né, que é desempenhado pela livre concorrência e a competição. Aí vem aquela história, quando um produto lança uma caneta A, o outro vai lá, lança uma caneta B para ver se melhora, se é mais bonita. Lança um produto similar, se marca tal, lança uma garrafa assim,
a outra empresa tal, mesmo que não seja o mesmo material, mas vai lançar uma outra garrafa com um novo modelo, né? Então isso é uma das características do capitalismo. Já no socialismo não, existe um monopólio por parte do Estado, é o Estado que controla tudo isso, tá? No capitalismo você tem altos investimentos, né? Já no socialismo você tem o direcionamento de investimentos e no caso é proveniente pelos órgãos estatais, tá? Esses órgãos estatais são órgãos que são comandados pelo Estado. No capitalismo existe uma sociedade dividida em classes, sendo que uma compensa por uma elite, né, donos do meio de produção, e a outra formada pelos trabalhadores. O mundo é dividido basicamente nisso, sistema capitalista. Quem tem dinheiro, quem ainda tem o poder, é o meio de produção, é o rico, é o que está lá em cima, que tem na classe alta. E quem é que está embaixo? Os trabalhadores, os que sustentam essa pirâmide social vigente aí há muitos e muitos anos no sistema capitalista, né? Já no socialismo não há distinção entre classes, pois todos são donos dos meios de produção. Um exemplo disso dessa questão de capitalismo e socialismo, se a gente tirar como exemplo, é Cuba, né? Cuba é um país altamente socialista, e aí vem a famosa briga, disputa, conflito, né, entre Estados Unidos e Cuba, tá? E aí você tem, por exemplo, se você quer fazer uma faculdade no capitalismo, se não for público, você vai pagar, né? Já no sistema socialista, por que vem aquela história dos médicos cubanos? Não existe faculdade particular no sistema socialista. Por exemplo, não existe faculdade no caso em Cuba, né? O que acontece? O governo paga a sua faculdade, só que posteriormente o seu ganho é dividido. É por isso que muitos médicos cubanos, quando vieram para o Brasil, né, que se vislumbraram com o capitalismo, tiveram a chance de exercer, de conhecer esse sistema capitalista, né, não quiseram voltar para o Brasil, para Cuba. Tem até muitos aqui casaram, outros realmente não foram embora, ficaram aqui mesmo pedindo moradia, né? Justamente por conta disso. Quando eles passaram a conhecer o sistema capitalista, eles não quiseram voltar para o seu país. Um país não estou aqui dizendo que é errado, mas um país que tem muita miséria, né, muita necessidade, as pessoas são privadas mesmo. Lá não existe uma casa com 2, 3 carros, dificilmente. Né? Se você for fazer uma pesquisa sobre Cuba, você vai entender que é um país totalmente atrasado, né? Hoje, como se tivesse parado no tempo. Essa é a realidade. Voltando aqui. Aí você tem alguns exemplos, como por exemplo, você tem a China, né? Hoje como é a segunda maior economia do mundo. Aí você tem muita coisa que é produzida na China, mesmo a China sendo um país socialista, no caso um país, ela teve sua abertura de mercado, porque é impossível você ter hoje em dia uma economia crescente sem você ter uma abertura de mercado. Eu tenho muita coisa da China, gente, ó. Eu compro horrores de coisa na China. Antigamente eu tinha medo, mas agora, né? Então, assim, coisas poucas e baratas, né? Então, assim, se vocês pegarem alguma coisa na casa de vocês, alguma embalagem, dificilmente não vai ter lá made in China, tá? Porque, assim, basicamente, muita coisa é produzido nessa China gigantesca que cresceu, né? Para vocês terem uma ideia, acho que eu estava vendo ontem, a China já tem tecnologia 6K, né? Nos seus outdoor, não é em televisão não, é as apresentações lá, se vocês depois pesquisem lá, são tecnologias exageradas, né? Então vai ter sempre essa disputa. Você tem sempre o iPhone ou então o Xiaomi, né? Então
qual é o melhor, e uns dizem que é tudo a mesma coisa, só muda a marca, mas vai ter sempre aquele pé de que algo que é produzido nos Estados Unidos, algo que é produzido, por exemplo, no caso, vamos falar aqui do telefone, é o melhor, mas para vocês terem uma ideia, as peças do iPhone é produzido na China. Então, venhamos e convenhamos. Essa bipolaridade desse mundo que foi tão famosa nessa Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse momento de Guerra Fria, né? De fato, hoje ela é incorporada, ou então ela teve seu momento de alguém foi lá e meteu o dedo, vamos acabar com isso, com essa questão da globalização. Como eu falei, hoje você consegue comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, né? Então não existe mais essa história de que o país socialista, a não ser Cuba, que foi um dos países que mais sofreu com esse socialismo, porque eles eram aliados da Rússia, né? E aí eles deporam um presidente que apoiava os Estados Unidos, então vai ter sempre aquela história do país mais rico meter o bedelho no país mais pobre, né? Não é que o capitalismo é errado, não é que o socialismo seja errado ou seja certo, nem o capitalismo seja errado ou certo. É que cada um tem uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver as coisas, né? E eu acho, minha opinião pessoal, que a gente nunca faz um vídeo professor, nunca dá uma aula sem falar a sua opinião pessoal. Minha opinião pessoal é que isso nunca vai mudar. Pode se mudar, aí digamos assim, pode se modificar, mas acabar, não, dificilmente isso vai acabar, né? Então, só para a gente entender, os dois sistemas mundiais econômicos, né, administrativos que dominam o mundo, que dominaram o mundo, é o socialismo e o capitalismo, claro que com uma maior elevação, o maior número de países capitalistas no mundo, tá? Tanto ocidental quanto europeu. Ok, e tanto oriental também. Tá bom? Show!